Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Na última aula a gente viu consulta, né? Fizemos consulta lá usando os operadores relacionais, menor, maior, igual, diferente, usando os operadores lógicos AND, OR, em alguns casos com NOT. Usamos o between para testar se está entre. E agora nós vamos continuar mexendo com essa parte de consulta, vamos continuar usando, porque cada passo dado a gente não volta atrás, o que passou a gente continua usando. Vem vindo sempre coisa nova, mas o que passou vamos continuar usando sempre. Então, na parte inicial desse capítulo aqui, nós vamos ver como é que a gente trabalha com data. Nós fizemos uma série de consultas na última aula, na aula 4, nenhuma delas envolvendo data, e é muito importante trabalhar com filtro por data em tabelas de movimento. Aqui a tabela de movimento que a gente tem é a tabela de pedidos, né? Que a gente vai fazer exemplo de filtragem por data. Bom, primeira coisa, como é que eu digito a data no momento em que eu for, na hora de digitar a data, né, como é que eu digito essa data? Eu vou pular lá no script, que já está aberto aqui. Esse script está aí na pastinha de vocês, aula 5. Eu peguei esse aqui, ó, o proposto, ok? Onde tem alguns exemplos que estão vazios e eu vou fazer agora na hora durante a aula, tá ok? Então durante a aula eu vou fazendo aqui o proposto. O que eu vou resolver aqui já está resolvido aqui nesse que já está completo. Bom, então lá no começo do script vamos usar nosso banco algoritmos. Então, se eu fosse fazer uma consulta, um filtro por data, ou a pergunta aqui, eu quero filtrar a data posterior a 15/8/2021. Eu vou pôr 7 aqui, tá? Porque eu não cheguei ainda no mês 8, no 15/8, hoje para mim aqui é dia 12/8. Então eu vou pôr 12/7. Então eu vou ter que fazer um select na tal tabela. E vamos supor que o campo se chame data. E eu vou pôr o where data, se é posterior a essa data, maior que. E agora é que vem a dúvida cruel, né? A pergunta que eu fiz. Como é que eu escrevo essa data? Tá? Aí temos um probleminha, a princípio, que tem a solução muito simples. Depende de como o seu SQL foi instalado. Tá? Então, aqui, ó, essa linha, vermelhinho, red. Isso aqui é o meu servidor SQL. Tá? As características de instalação do servidor estão definidas aqui. Se eu der um clique direito, propriedades, então eu vou ter aqui todas as características do servidor. Tá? E aqui no item Advanced, dentre outras coisas, eu vou ver que a linguagem default é português brasileiro, português do Brasil. Quando a linguagem default é português do Brasil, eu não vou mudar isso aqui.
tá certo? Porque isso aqui é característica do meu servidor, eu não posso simplesmente ir lá mudar o servidor. Até na minha máquina particular aqui, eu poderia mudar, mas jamais vou fazer isso no servidor da empresa. Mas não precisa, tá? Então, quando o idioma é o português brasileiro, a data que ele aceita, o formato de data é esse aqui, né? Só trocando aqui, eu mudei para 7, então 7, 7, 7, 7. Tá? Então o formato que ele vai aceitar quando é brasileiro é esse. Só que aí vira um negócio meio maluco. Vamos supor que eu desenvolvo aqui no meu computador um script grandão no meu banco de dados de teste, né? Um script aí com milhares de linhas, acessando o meu banco de teste, porque eu primeiro vou testar para depois executar. Aí quando eu vou executar isso lá no banco de homologação ou de produção, lá não foi instalado em brasileiro, foi instalado em inglês. As datas mudam para um desses formatos aqui. O formato ano, mês e dia, ele pode ser escrito de diversas formas, né? O separador pode ser a barra, o ponto, o traço, ou não separador, desde que eu coloque o mês com 2 dígitos e o dia também. Aqui eu poderia ter escrito o mês com 2 dígitos também, não tem problema. Então isso gerou aí um probleminha. Sempre entre aspinha a data. Sempre. Isso aqui tá errado. E já já eu falo por quê. Tá falado aqui. Mas na apostila deve estar. Sempre entre apóstrofos a data, ou aspinha, chamar de aspinha apóstrofo, é muito. Parece que está xingando. Se eu mencionar a data sem as aspinhas, você escrever isso aqui, ó, 15/08/2021, não importa se nesse formato ou no americano, ou no invertido, ou formato americano, não importa. Escrevi 100. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que a data, quando armazenada na memória e quando armazenada no banco, ela vira um número. Atualmente deve estar para cima de 40 mil, 44 mil e uns quebrados. Tá? Esse número começou a contar em 1900. Cada dia é uma unidade. Tá? Então a data é guardada como número. Ele não trabalha com data formatada por um monte de razões. Todo mundo aí deve ser novinho, mas lá no ano 2000 teve um negócio chamado bug do milênio, que muitos bancos guardavam a data formatada com 2 dígitos no ano. Aí quando mudou para o ano 2000 foi um sufoco. Então data não é guardada formatada, é guardado um número. Ele faz uma continha, um dia, mês e ano, gera um número. Essa continha eu não me lembro agora como é que é, posso até pesquisar depois, tá? Mas eu não lembro qual é essa continha. Eu sei que começa em 1900. Dia 1º é o dia 1, dia 2 é o número 2 e assim por diante. Já a gente vê isso. Bom, o que eu quero falar aqui? Se eu colocar a data sem as aspinhas, para o SQL, isso aí é 15 dividido por 8 dividido por 2021, que dá esse número aqui. Cadê ele? Maluco. Que nada tem a ver com o número de data atual. Como eu disse, número de data atual é 44 mil e pouco. Tá?
Esse número 44.421 deve ser dessa data aqui. Eu devo ter testado isso. Tá? Se não for, depois a gente vê aí. Então, a hora que eu fizer essa consulta, erro de sintaxe, lembra que eu falei? O fato de você executar uma consulta e ele te dar um resultado, não quer dizer que a sua consulta está certa. Você precisa olhar os dados. Aqui os dados vão estar todos furados. Tá? Se eu tiver uma tabela que tem datas antigas, todas essas, e mandar listar maior que essa data, esse maior que essa data não vai valer de nada. Porque esse número dá esse numerinho pequeno aqui, ó. Todas as datas posteriores a 1900 vão aparecer. Se eu digitar a data nesse outro formato, sem as aspinhas, para o SQL, o que é isso aqui? 2021, menos 8, menos 15. Que dá 1991, não tem nada a ver com o número do ano isso aqui. Esse é o resultado dessa continha, tá? Que também não tem nada a ver isso aqui, fazendo uma conta básica, 365, 700, 1400, isso aqui vai dar uns 5 anos, 5 ou 6 anos, tá? Provavelmente são datas de 1905, 1906, esse número aqui. Então, se eu pedir para listar datas posteriores a essa, na verdade eu quero 15/8 de 2021, ele vai listar todo mundo que é de 1906 para cá. Então, data sempre entre as aspinhas. Com relação ao formato de data, para não dar essa bagunça, eu desenvolvi meu script inteiro aqui usando um formato, e depois lá na hora de usar em outra máquina, está instalado em outro idioma e tal. Então eu tenho o comando setDateFormat, que indica em que formato de data eu vou digitar as datas nesta seção de trabalho, Então eu estou aqui na seção número 62, quando eu configurar o setDateFormat é nessa seção. Se eu criar uma outra abinha, isso aqui é outra seção, lá volta para o default, tá? Assim como outro usuário em outra máquina vai estar no default também. Então isso aqui vai mudar o formato de data desta minha seção. Cadê meu F5? Tá aqui. Mudei. Veja bem, essa seção ela existe enquanto eu estiver conectado. Se eu parar de trabalhar, desconectar, sair fora amanhã, entrar de novo, mesmo que por uma coincidência incrível, no meu reinício de trabalho amanhã, ele gere uma sessão 62, essa sessão 62 será outra, não vai ser a mesma. Essa aqui eu vou desconectar hoje. Tá? Então isso aqui vale enquanto eu estiver conectado e nessa sessão. Então aqui eu vou fornecer as datas sempre no formato ano, mês, dia. Tá? Quando você for rodar esse script aí na sua máquina, não importa o idioma que tiver sua máquina, você executando isso, você vai poder fornecer as datas nesse formato. Função getDate me devolve a data e hora atuais. Tá aqui. Hoje para mim, dia 12. Então para mim hoje, vamos trocar aqui, para mim hoje é dia 12. Eu disse que a data é número, e eu quero ver a data de hoje, que o getDate me mostrou assim. Eu quero ver que número está por trás disso aí. Então eu vou pedir para ver a data de hoje como float. O que é float? É um número com caso depois da vírgula, que eu falei para nunca usar na criação de banco de dados porque ele é impreciso.
Agora aqui não tem problema nenhum. Então estou usando uma função chamada cast, que faz uma conversão de tipo. Ela vai pegar o getDate, que é do tipo datetime, converter para float, e o select vai exibir isso para mim. Então o número correspondente a hoje que eu estou gravando o vídeo é esse número que eu vou colar aqui. Então esse é o da data de hoje, 12/8. Ó o amarelinho, Ctrl S para ficar verdinho. Se hoje é 44.418, como eu falei para vocês, isso aqui começa em 1900, cada dia é uma unidade, então ontem foi 17. Amanhã será 19. O getDate é do tipo datetime. Essa parte que vem depois da vírgula corresponde à hora. Eu estou gravando esse negócio aqui às 6 horas da manhã, são 6h19 aqui. Aliás, quando eu fiz o getDate, vocês puderam ver. Olha lá, 6h19. Acordei cedo hoje. Estou na cama ainda, porque na escrivaninha faz muito barulho, a iluminação é péssima. Então aqui fica melhor um pouquinho. A parte decimal é a hora. Então agora pensa bem um pouquinho de matemática, né? Básica. Se cada unidade aqui é um dia, como é que eu interpreto? Sempre o que vem depois da vírgula é uma parte da unidade. Se cada unidade é um dia, 5 é metade da unidade, que é meio-dia. Tá? Aqui, ó, se fosse 6 horas da manhã em ponto, daria 25, 1/4 do dia. Tá? Quando for 6 horas da tarde, vai dar 0,75, 3/4 do dia. Então é assim que as datas são armazenadas. Como eu disse, o 0 é 1900, 1/1 de 1900. Muito cuidado, viu? Selecionar, às vezes acontece, acabou de acontecer comigo, de eu selecionar e dependendo da mexida do mouse que eu dou, ele acaba ou desselecionando, retirando a seleção, ou selecionando alguma coisa que não tem nada a ver. Então, antes de mandar executar, vê se o que está selecionado é realmente o que você quer executar. Num script real, onde tem delete, update, pode ser perigoso eu executar aquilo que eu não quero, aquilo que eu não selecionei. Bom, então a data 0... 1/1 de 1900 a 0 hora. O fato da data ser convertida para número tem duas vantagens. A primeira, eu caio fora do formato. Eu não armazeno a data formatada, isso é problema, cada país do mundo formata de um jeito diferente. E eu posso fazer cálculo com data. Aqui, por exemplo, sem fazer a divisão, eu estou pegando a data de hoje menos a data que eu nasci. Se o número da data corresponde a dias, como eu já tinha falado, isso aqui vai dar a quantidade de dias que eu vivi. Então, hoje, até hoje, eu vivi 22.554 dias. Se eu dividir por 365,25 para considerar o bissexto, eu vou ter aproximadamente quantos anos eu tenho. Não sei se vai dar certinho aí. Deu certinho, 61 aninhos, apesar dessa cara de bebê.
eu já estou com 61. Então assim, como eu posso pegar uma data maior menos uma data menor, útil isso, cálculo de multa, tá? Vamos supor que a data maior é a data que o cara efetivamente pagou um débito. E a data menor é a data do vencimento desse débito. Fazendo a continha de menos, eu tenho quantos dias de atraso teve. Tá? Tem muita conta que você paga uma multinha por dia. Então aqui eu já calculo os dias, bastaria multiplicar pelo valor dia da multa. Se eu somar um número numa data, eu vou ter uma data futura, ele vai considerar esse número como dias. Tá? Então se eu for fazer um cheque hoje, por exemplo, para daqui a 45 dias, vou pôr gasolina no posto do meu amigo, mentira, meu amigo vendeu o posto dele, e ele vai me quebrar o galho, vai deixar eu pagar, dar um cheque para 45 dias. Que data eu ponho o cheque? Dia 26/9/21. Vou fazer uma compra hoje e vou pagar essa compra em 3 parcelas, a primeira parcela em 30 dias, a segunda em 60, e a partir de hoje, ao get date, e a terceira em 90 dias. Em quais datas eu vou pagar? Então aqui as datas. Útil dentro de um sistema que vai gerar contas a receber. Dependendo da condição de pagamento, ele já incrementa a data do fechamento do contrato, ele já incrementa os dias a pagar. Então aqui 11/9, 11/10 e 10/11, porque eu estou somando dias, não estou fixando o dia do mês como data de pagamento, estou somando dias. Tem a função dateAdd para adicionar alguma coisa na data. Bom, se eu quero adicionar dias, é isso aqui, já está resolvido. Basta pegar o dias e somar na data. Agora, se eu quiser adicionar meses ou anos, tem a função dateAdd. Aqui eu quero adicionar 10 meses na data de hoje. Vai dar 12/6/2022. Aqui eu quero adicionar 10 anos na data de hoje. 2031. Muitas vezes, e a gente vai ver isso logo mais nos exercícios, é necessário separar partes da data. Pegar um pedaço da data. Se eu quiser pegar o dia da data, tem duas formas. Posso usar a função day, passo a data, ele me devolve o número do dia. Ou posso usar date part, passando qual é a parte da data que eu quero. O dia. As duas vão dar o mesmo resultado. Hoje para mim é dia 12, então tá lá dia 12. Idem para o mês, posso pegar o mês da data usando a função month, eu posso usar o date part pedindo aqui o mês como a parte que eu quero. Estamos no mês 8, veio lá mês 8. Ano da data, idem, é só mudar a função para year. Ou no date part, trocar a parte que eu quero para ano. Tá lá, 2021. Número inteiro. Essas 3 funções retornam o número inteiro. No caso do date part, tem uma a mais aqui, ó. Se eu puser como parte da data weekday, ele me dá o número do dia da semana. Hoje é quinta-feira. Qual é o primeiro dia da semana, hein? Vocês sabem? Primeiro dia da semana é domingo.
Então domingo, aliás, em português fica baba, né? Por que segunda chama segunda? Porque é o segundo. Que terça chama terça? Porque é o terceiro. Por que quinta chama quinta-feira? Porque é o quinto dia. Até a sexta e o sábado, que é o 7. Tem também um pouco usado lá, não muito usado, o date name. Em vez de me dar um número, o date name serve para mês. Mês tem nome, né? O dia e o ano não tem nome, é o próprio número. Agora o mês tem nome e o dia da semana também tem nome. Vamos pôr aqui também o dia da semana. Então, se eu puser aqui Weekday, ele vai me dar o nome do dia da semana da data de hoje. Ó, estou usando o getDate aqui, mas poderia ser qualquer data. Eu poderia escrever uma data qualquer. Tá certo? Vou pôr minha data de nascimento aqui no formato ano, mês, dia que eu configurei lá no começo. Ai, meu Deus, faz tempo pra caramba. 1959, mês 12, aguardo o presentinho de aniversário. Mês 12 nada, mês 11, novembro, dia 12 do 11 de 1959. Então, o dia da semana que eu nasci foi uma quinta-feira. Estou fazendo aniversário semanal hoje, hein? Hoje é quinta-feira e eu nasci numa quinta-feira. Quantas semanas será que eu tenho? Eu não estou a fim de calcular isso agora, não. O mês da data de hoje, agosto. Deixa eu só ver. Ah, tá. Por que está vindo em português? Porque o meu SQL foi instalado em português brasileiro. Se o seu foi instalado em inglês, aguarde eu descer um pouquinho aqui para você ver uma novidade. Alterando o idioma de retorno do SQL, não só nesses casos, nome de dia da semana, nome de mês, mas também em qualquer mensagem que ele me retorne, inclusive mensagem de erro. Tá? No meu caso já está português. Aliás, antes deixa eu mostrar. Isso aqui é uma tabela de sistema, esse syslanguages, que mostra todos os idiomas disponíveis. Então, quando eu for mudar o idioma de retorno do SQL, eu vou usar esse nominho que está na coluna alias. Isso tem muito mais coisa para baixo, hein? Você pode girar isso aí para baixo, tem coisa para caramba, tá? Então, se eu quero, por exemplo, inglês, eu tenho que pôr English, como está aqui. Então, se eu configurar para inglês e pedir a data de hoje, aí, o nome do dia da semana e o nome do mês, já mudou para inglês. E as mensagens de erro todas também. Agora fiquei curiosinho. Vamos ver como é que é em alemão essa bagaça. Ali em alemão eu vi lá tem que ser German. Vamos ver como fala quinta-feira em alemão, hein? Olha, algo a gosto até que tá legal, mas Donnerstag. E agora eu vou fazer um outro negócio aqui, só o último aqui para brincar com os idiomas. Vamos ver como é que eu tenho que colocar. Se eu quiser em japonês. Mas já tô vendo que o japonês não dá nome para data não. Para ano. Para mês. Tô vendo que a lista de meses dele aqui, diferente do German, que tá aqui em cima, diferente do English, diferente do italiano.
Aqui no japonês é número. Ah, perdeu a graça o japonês. Tá, eu vou fazer italiano, que eu sou descendente de italiano, né? Italiano. Italiano. Vamos ver como é que fala isso em italiano, é bello? Executa. Nossa, quinta-feira, giovedì. E agosto é agosto mesmo. Tá? Vou voltar o meu negócio aqui para português, Set Language português, que é o meu default. E vai voltar para quinta-feira e agosto. Aplicando isso em tabela de banco de dados. A tabela pedidos, TB pedidos, tem o campo data de emissão, que eu estou aqui separando só o dia, só o mês, só o ano, pegando o número do dia da semana e o nome do dia da semana e filtrando somente as linhas data de emissão do pedido que sejam do dia da semana 6. Qual é o dia da semana 6? Sexta-feira. Então vamos ver todos os pedidos vendidos em uma sexta-feira. Então tá lá, separou aqui, ó, dia, mês e ano, me trouxe o número do dia, que eu tô até filtrando, e o nome do dia da semana. Mais exemplos com data agora. Listar datas no período, listar pedidos de 2020. 2020 vai de 1/1 de 2020 até 31/12 de 2020. Tá? Então, data de emissão maior ou igual a 1/1 de 2020, menor ou igual a 31. Já falamos do operador END, de pegar intervalo. Na última aula a gente fez exemplo de pegar intervalo. Ver se precisa corrigir a quantidade de linhas. Opa, tem um erro aqui. Set date format ano, mês, dia. Agora sim, quando eu mexi no idioma, troquei de português para outros idiomas lá e voltei para português, ele mudou o formato de data de novo. Aí eu tive que ir lá e reconfigurar ano, mês e dia para ele funcionar. Então, pedidos de janeiro de 2011, mandei até ordenar por data. Então, a primeira data aqui, ó, 1/1. E essa tabela tem pedido de 2019 também, que não apareceram. Tem pedido de 2021, que não pode ter aparecido também. Então lá no final parou em 31/12. O pessoal trabalhou aqui na véspera do ano novo. Lembrando, esses pedidos são todos gerados de forma aleatória, tá? É uma rotina que gerou isso aí. Tanto é que estatisticamente ele é muito bem comportadinho. Se você pegar, você não tem aquele cliente que é o campeão de vendas, é tudo mais ou menos, quantidade de pedidos por cliente é tudo mais ou menos igual por vendedor também, porque isso aí é aleatório. Posso usar o between, não é entre data inicial e data final? Between funciona também. Como eu mostrei lá na aula anterior, qual que é melhor, usar o between ou usar o end? Tanto faz. Se eu pedir aqui o plano de execução, eu vou ver que o plano de execução é idêntico para os dois. E para executar os dois, o custo
foi de 50%. Ele gastou o mesmo tempo, o mesmo processamento para executar os dois. Ou, como esse período corresponde ao ano de 2020, eu poderia ter feito dessa forma. Ano da data igual a 2020. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Eu esqueci de contar as linhas. 7.522. 7.522. E esse aqui, será que é a mesma coisa que o anterior? Tanto faz executar, porque esse do Between já vimos que é igual ao end. Agora o do Between e o do usar a função year. Opa, não é isso que eu quero ver o plano de execução. Já vi que bateu, 50% e 50%, plano de execução é exatamente o mesmo. Que vai ser a mesma coisa se eu usar o date part. Tomar uma aguinha. Pedidos do primeiro semestre. Primeiro semestre vai de janeiro até junho. Inclusive junho. Então mudei o período aqui. 1/1 de 2020 até 30/6 de 2020. 3.616 linhas. 3.616. Posso usar o between, vai dar na mesma. Posso usar a função year e a função de mês, né? Eu estou listando aqui ano 2020 com mês entre 1 e 6. Vai dar exatamente os mesmos 3.616 linhas. Plano de execução idêntico para os dois aqui. 50. Opa! Aqui deu diferente, hein? Legal que deu diferente. Usar o between é mais econômico em termos de performance do que usar ano e mês. Ele gastou só 45% em contra 55% dessa outra forma, tá? Então, nessas duas formas aqui, essa outra menor performance. Mais custo para o SQL. Que deve ser a mesma coisa desse aqui também. Esses dois aqui devem dar igual. 50 e 50. Tá? Mas como esses dois são iguais, esses dois são piores do que o between. Deixa eu ver se... Deixa eu só executar o plano de execução aqui mais uma vez. Não. Às vezes ele sugere, aparece em verdinho aqui em cima. Aqui não sugeriu nada. Às vezes aparece em verdinho. Opa, não é para esse lado a seta, meu filho. Aqui. Ele sugere criar índice para tornar a pesquisa mais rápida. E criação de índice está lá para frente, é um capítulo que a gente vai ver mais para frente. Segundo semestre, mesma coisa, mudou a data, 1/7 a 31/12. Ou aquela questão do custo vale a mesma coisa, da performance a mesma coisa.
do mês de janeiro. Janeiro são datas de 1/1 a 31/1, usando o Between. Ou ano igual a 2021, mês igual a 1. Quantas linhas vai bater 613? Vamos ver se dá 613 linhas. Certinho, 613. Será que, comparando esses dois aqui... aqui foi por um tiquinho, por um cabelésimo, né? O Between é um tiquinho mais rápido, menos custoso para o SQL. Depois, listar pedidos do mês de janeiro e de junho. Veja bem aqui, olha a pegadinha do usuário leigo. E não é janeiro, é janeiro, vai digitar errado assim lá longe. Então olha a pegadinha desse E que está aí. Um pedido, lembra que o select vai analisando linha por linha, ele não enxerga tudo de uma vez. Um pedido é de uma data só. Um pedido foi emitido em uma data. Quer dizer, ele não pode ser de janeiro e também de junho. Um pedido ou ele é de janeiro ou ele é de junho. Ou é de janeiro ou é de junho. Se eu puser end aqui, não sai nada. Pensa sempre nisso, hein? O usuário leigo muitas vezes vai usar a palavra E. Então aqui, pedidos de janeiro são esses. Entre 1/1 e 31/1. Ou pedidos de junho, de 1/6 a 30/6. Mês 6 não tem 31. Vamos conferir. Mil cento e oitenta e seis linhas, bateu. Pedidos de janeiro. Vamos correr isso aqui para baixo. Pedido de 15 de janeiro, 22, 25, 31 de janeiro. Depois tem que pular para junho, tá lá. E ir até 30 de junho, que é a última data de junho. Perfeito. Outras duas alternativas: ano igual a 2021 e mês igual a 1 ou mês igual a 6. Tem que dar a mesma coisa. 1186 linhas, o resultado é o mesmo. E aqui vem uma outra alternativa usando um operadorzinho novo que eu apresento para vocês agora, o operador IN. Ele testa se está contido. Então aqui ano 2021 e mês contido nesse conjunto 1 e 6. Então ele só vai mostrar se o mês estiver nessa lista. Essa opção é interessante quando eu tiver várias coisas. Mesmo 2 já é bastante, né? Eu tenho que fazer um OR. Agora imagine que eu quisesse saber as vendas de 2021 em janeiro, março, junho, agosto e dezembro. 5 meses. Olha quanto hora eu ia ter que pôr aqui. No caso do IN, era só ir pondo, separando por vírgula, os números dos meses. Então aqui vai dar a mesma coisa. Vamos ver. Eu já vi
que a performance aqui do ano-mês agora bateu, você vê que coisa estranha, né? Agora deu 50% igual, o Between ficou igual a esse aqui, dependendo do Select, pode haver essas diferenças aí. Quer dizer, nem sempre eu posso afirmar que usar as funções é pior do que usar o Between. Depende de um monte de coisa, um monte de condições. Bom, exercício ou exemplo 6. Listar pedidos cancelados de janeiro de 21. Bom, filtrar janeiro de 21, tá aqui, poderia ser usando o Between, e situação igual a ser cancelado. 28 linhas, bateu lá. Pedidos cancelados de março de 21. Só trocou de janeiro e março. Janeiro e março, 50 minutos de gravação. E pedido cancelado. Então, tá vendo que eu usei o operador IN aqui de novo, né? Janeiro ou março, para não ter que colocar um OR, ainda entre parênteses. 70 linhas, 70 linhas. Pedidos vendidos em dezembro, não interessa o ano. Aqui usar a função, usar a data diretamente seria extremamente complicado. Muito melhor aqui usar a função. No outro aqui também, pedidos vendidos no dia 1º, independente do mês ou do ano. Só conferindo, 1162. Aqui tem que dar 568. Listar pedidos feitos em uma sexta-feira. Aqui eu estou mostrando inclusive o nome do dia da semana. Select asterisco, todas as colunas da tabela pedidos, e mais essa coluna calculada. Nome do dia da semana, da data de emissão. Lá no final, sexta-feira, estão vendo 2.694, 2694. Observa aqui, ó, no column name. Para a gente fazer uma consulta informal aqui no SQL, isso aqui não tem problema. Mas, se essa consulta vai fazer parte de alguma outra coisa depois, vai ser usada num sistema, alguma coisa assim, ela não pode ficar sem nome. Se eu for criar um negócio chamado view aqui no SQL, também esse campo calculado não pode ficar sem nome. Então vamos dar um nome para essa coluna. Nome, dia, semana. Então agora a coluna vai ter um título. Nome, dia, semana. Pedidos feitos em um fim de semana, sábado e domingo. O pessoal trabalha de sábado e domingo, é uma loucura. Data do dia da semana contido nesse conjunto. O dia da semana é do fim de semana, o que é? Domingo e sábado, tá? Então 1 é domingo, 7 é sábado. Vamos ter 4.936 linhas.
Pedidos não ocorridos em fim de semana, é só botar um note aqui. Ou aqui no começo, antes de tudo. Tá? Então, note em data de emissão, ou melhor, dia da semana da data de emissão, não contido nesse conjunto. Vamos dar nominho de novo aqui. Coluna calculada não deve ficar sem nome. As, dia, semana. (13.179 linhas, só conferindo aqui. Tá? Então o note pode ser colocado aqui ou pode ser colocado no começo, também dá na mesma. Pedidos de uma sexta-feira. Sexta-feira de janeiro de 2021. Listar pedidos feitos uma sexta-feira no mês de janeiro de 2021. Então estou botando aqui sexta-feira e ano igual a 2021 e mês igual a 1. Foram 94 linhas. 94 linhas. Tudo bem? Atingimos aqui 55 minutos de aula. Assunto seguinte, subquery. Não vou começar agora, não vou falar de subquery agora, senão a gente bate 2 horas de aula direto aqui, tá? Então eu vou dar uma pausa, vou quebrar esse vídeo em outro vídeo. Ok? Aguardo vocês então na próxima aula.